Contaminação pelo vírus do HIV em órgãos transplantados. Olá, você está no canal Urologia e Saúde, Dr. Ângelo Contaro, urologista. O tema de hoje é bem interessante e bastante grave. O portal G1 publicou uma matéria bastante importante, bastante densa, sobre uma notícia muito ruim, sobre 6 pacientes que foram contaminados durante transplantes de órgãos pelo vírus HIV. Vou deixar bem claro que a contaminação é uma coisa, desenvolvimento da doença AIDS é outra situação. Isso aconteceu no estado do Rio de Janeiro, em 2 cidades, Duque de Caxias e Realengo, onde foram realizados vários transplantes entre rins, córnea, fígado e até coração, onde se detectou pacientes que receberam esses transplantes, esses órgãos. São diferentes pacientes, até o momento são 6 pacientes, que foram detectados contaminação nesses pacientes, foram detectadas contaminação por HIV. Pacientes que apresentaram sintomas estranhos, muitas vezes esperados até para pacientes transplantados. O paciente transplantado ele é um paciente muito delicado. O primeiro paciente que começou a apresentar sintomas foi o paciente do transplante cardíaco. E numa investigação, esse paciente foi para a UTI e foi investigado extensamente e se detectou a infecção pelo vírus HIV. E esse paciente previamente não tinha. Então eu vou fazer um pequeno resumo de como a gente lida com pacientes a serem transplantados. Obviamente eu vou dar um enfoque maior no transplante de rim, que é a nossa realidade. O nosso grupo realiza transplante de rim. E esses pacientes de todos os transplantes fazem uma triagem muito profunda, gente, de vários exames para detectar qualquer tipo de doença. Então, algumas doenças chegam a contraindicar a realização de transplantes. O paciente muitas vezes necessita do transplante, mas não tem condição de receber um órgão porque tem pouca possibilidade, pouca chance de sobreviver às vezes uma cirurgia muito grande. Um transplante de coração é uma cirurgia monstruosa. Muitas vezes a gente sabe que esse paciente não vai suportar esse procedimento cirúrgico. Então, muitas vezes não se realiza um transplante em virtude não só de uma doença cardíaca que está muito avançada, esse paciente não vai ter chance cirúrgica, ou então outras doenças associadas que impediriam a realização do transplante. Alguns tipos de câncer, por exemplo, contraindicam. Pacientes com mais idade muito avançada, contraindicam também. Isso parece um pouco cruel, mas, no entanto, a gente precisa priorizar, às vezes, um órgão para um paciente mais jovem, que tem uma perspectiva de vida mais longa. Isso é muito doloroso para o médico decidir isso. Então, existem critérios bastante fundamentados, bastante rígidos, suportados pelas agências de saúde pública de vários países, e isso são acordos internacionais, inclusive, para se respeitar essas regras onde se indica ou não um transplante de um órgão ou outro. Isso vale também para os doadores, que podem ser cadáveres, vítimas de acidentes, que têm critérios, geralmente de acidentes, tem outras situações de morte também, que podem ser absorvidos esses órgãos para transplante. Nem sempre é possível. Também doenças infecciosas, por exemplo, um paciente que morreu por uma infecção grave, mesmo às vezes a maioria dos órgãos estão com uma boa qualidade, não é possível transplantar, porque nós vamos levar a infecção a esse paciente. E é mais ou menos que que aconteceu agora em Realengo e Duque de Caxias. Houve uma falha aí, aparentemente houve uma falha no laboratório que realiza esses exames dos doadores. Então, esses doadores, por exemplo, doador de coração, certamente foi um doador cadáver. Algum paciente que, por algum motivo que não prejudicou o coração dele, veio a falecer, às vezes um AVC, por exemplo, e esse coração estava em boa condição, e esses exames são realizados, vários exames, inclusive exames para detecção de doenças infecto-parasitárias, que eu não posso transplantar um órgão doente para uma pessoa que já está debilitada, precisando de um órgão. Imagina você transplantar um órgão que já está carregando
um cavalo de Troia, está carregando um vírus, uma bactéria que vai prejudicar esse paciente ainda mais, pode levar a óbito. Um desses pacientes que recebeu fígado, por exemplo, veio a falecer. Muito provavelmente não foi pela infecção do vírus HIV, não deu tempo de desenvolver a doença AIDS. Sofreu contaminação, é um transplante relativamente recente, de setembro, e o receptor veio a falecer prazo muito curto, certamente não desenvolveu a doença HIV, mas estava contaminado, isso é gravíssimo isso, né? Então existem os protocolos de exames pré-operatórios, tanto do doador, seja ele cadavérico ou doador vivo. Alguns órgãos nós podemos ter doadores vivos. Os rins, por exemplo, uma grande parcela dos doadores são doadores vivos, doam um rim. Fígado é possível também, apesar de a gente ter um fígado só, em algumas situações é possível também doar parte de um fígado, né? As córneas, coração já não dá, pulmão dá também. E esses pacientes, então, são submetidos, tanto os doadores, mesmo cadavéricos, as máquinas mantêm esse corpo vivo ainda durante alguns dias para a gente poder realizar os exames de diagnóstico dessas doenças infectoparasitárias e outras doenças antes de transplantar. E os pacientes eletivos, ou seja, doadores vivos, é lógico que a gente tem bem mais tempo, a não ser que o receptor esteja muito grave, às vezes tem que se correr bastante contra o relógio. Então esse foi o caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Esse laboratório, um laboratório que está sendo acusado de falha nos seus processos técnicos de diagnóstico do HIV. Queria que a população não ficasse alarmada em relação a isso. É um caso muito raro, o transplante é uma situação bastante criteriosa, existe muita fantasia em relação a transplante. Quem já não ouviu falar do sujeito acordar numa banheira cheia de gelo e sem um dos rins, isso é anedótico, isso é próximo do impossível, isso é coisa de filme de ficção. Envolve tanta gente, tantos cuidados, tanto com o doador, ainda mais se for doador vivo, quanto o doador cadavérico, e que é próximo do impossível algo desse tipo. Então era só para chamar atenção para vocês, essa é uma notícia muito importante e esperamos que as autoridades de saúde, as autoridades policiais venham fazer o diagnóstico dessa situação. É um cuidado gravíssimo à população. O Brasil é um expoente no mundo em termos de transplantes, apesar das dificuldades técnicas que nós enfrentamos. Todo o equipamento médico nosso no Brasil praticamente é importado, nós temos um custo da medicina muito alto. No entanto, o Brasil é expoente em vários aspectos da medicina, é um orgulho em certas situações. Temos muito que evoluir. A produção quer fazer uma perguntinha. Doutor, na verdade não é exatamente uma pergunta, mas pedir para fazer um breve comentário de algo que a gente vê com bastante frequência sobre esse assunto sendo confundido, tanto em algumas mídias como por pessoas, né? Até foi falado durante o vídeo isso, mas só para esclarecer melhor. O fato de uma pessoa estar infectada por HIV não é sinônimo dela estar com AIDS. Então, detalhar um pouquinho isso melhor, até para esclarecer tanta coisa que está sendo publicada aí sem muito critério. Vamos lá, vamos deixar bem claro isso é importante, né? Qual é a gravidade de um paciente desse tipo, um receptor, receber uma doença, que seja o HIV ou outra doença? Eu citei a sífilis aí durante o vídeo. Esses pacientes, para o organismo desse paciente receber, aceitar um órgão estranho, nós temos que utilizar medicamentos chamados imunossupressores. Por que é grave isso? Isso há alguns anos atrás se discutia poder transplantar um paciente, um doador aidético para um receptor aidético. Isso é possível? Em tese sim, é uma discussão muito profunda isso. Porque em tese sim, mas na prática não. O doador aidético, ele pode estar bem controlado, ou com outra doença, ele pode estar bem controlado com medicações. O receptor, como eu falei há pouco, ele vai receber medicamentos para evitar a rejeição. Isso habitualmente abaixa muito a imunidade do paciente. Então, nesse caso que eles receberam o vírus de um doador infectado, sem saber, porque o exame falhou,
A princípio, pode-se tratar esse paciente com os medicamentos de HIV, não tem problema nenhum. É uma situação de uma falha de todo o processo, sim, gravíssimo isso. No entanto, seria possível contornar? Seria possível contornar. Problema, o receptor de um órgão, fatalmente ele vai usar os imunossupressores. Os imunossupressores jogam a imunidade do paciente muito lá embaixo, onde talvez o doador nem soubesse, no caso dessa contaminação por HIV, muitas vezes o doador nem sabia que era aidético e estava convivendo, na verdade, com o vírus, não desenvolveu a doença AIDS, desculpa até, né? Ele tinha o vírus, mas não desenvolveu a doença. Só que era um paciente com uma imunidade plena. O receptor poderá receber esse vírus, então, só que ele vai ser imunossuprimido por medicamentos para evitar a rejeição. E nesse momento da imunossupressão, o vírus pode deixar de ser um vírus que conviva com esse paciente e passa a desenvolver a doença AIDS. Por isso que é a gravidade desse processo que houve a falha. Se no futuro a gente possa transplantar órgãos de pacientes com a mesma situação de doença, no caso da AIDS aí que a gente está citando, tudo bem isso, mas isso tem que ser conhecido. Isso talvez evolua, como a gente tem falado muito e tem ouvido, vamos gravar um vídeo em breve sobre os xenotransplantes, transplantes de animais, né? Já tivemos um vídeo, já comentamos superficialmente sobre isso. Isso é um tema bem interessante. Mas essa situação, então, bastante grave, o processo falhou, o receptor, mesmo que ele fosse aidético, hoje não é possível se fazer isso sem risco para esse paciente desenvolver a doença, adquirir o vírus e desenvolver a doença. Contemplou? Beleza. Muito bem, gente. Muito obrigado pela audiência, obrigado por estarem no canal Urologia e Saúde. Não esqueçam do joinha, das inscrições e, se possível, o dos comentários também, sempre interessante. Vamos tentar responder na medida do possível. Até mais!